Olá, bom dia. Eu sou a Ana Laura, aluna do primeiro ano do curso de Educação Física, e hoje eu vou falar sobre o sistema nervoso periférico, dor neuropática, o papel do exercício físico na redução da percepção de dor. Bom, os objetivos são retomar as características do sistema nervoso, apresentar as características da dor neuropática e refletir sobre o papel do exercício físico na redução da percepção de dor neuropática. Sistema nervoso. Bom, o sistema nervoso ele é responsável pela vida do indivíduo, é ele que processa e armazena informações e relaciona o indivíduo com o meio externo e mantém as funções internas. Ele coordena e controla as funções de todo o organismo e por meio de receber estímulo, ele é capaz de interpretar e assim gerar a resposta adequada àquele estímulo. Ele faz a integração, coordenação, controle, adaptação e fenômenos específicos. Bom, qual é a função do sistema nervoso? A função do sistema nervoso é sensitiva, quando recebe algum estímulo, é integrativa, quando processa a informação recebida e emite alguma resposta apropriada, é motora, que é a resposta apropriada a esse órgão efetor, e ela também mantém a homeostase e estabelece atividades mentais. Neurônios. Bom, os neurônios é a unidade morfofuncional do sistema nervoso, que são as principais células nervosas. Elas são responsáveis pela condução do impulso nervoso. Existem três tipos de neurônio: os aferentes, que é a entrada da informação, o eferente, que é a saída de informação, e o de associação, que é a conexão entre eles. Bom, o neurônio ele é constituído por um dendrito, um corpo celular e um axônio. E ele pode ser classificado como bipolares, multipolares e unipolares. Aí abaixo eu coloquei uma imagem de um neurônio, onde conseguimos ver os dendritos, o corpo celular e os axônios. Aí tem o núcleo, né, celular, a bainha de mielina. Aí eu coloquei outra imagem das classificações do neurônio, como eu tinha dito. Na primeira imagem, um neurônio multipolar. Na segunda imagem, um neurônio bipolar. E na terceira imagem, um neurônio unipolar. Sinapse. Bom, a sinapse é a região responsável por realizar a comunicação entre dois ou mais neurônios, ou de um neurônio para um órgão efetor. Então, pode ser de um neurônio para o músculo ou de um neurônio para uma glândula. Ela tem função de enviar sinais através de transmissões sinápticas para ocorrer alguma ação específica no corpo. Então, aí na imagem, é um neurônio que está realizando a comunicação entre mais neurônios, ou seja, está acontecendo aí uma sinapse. O sistema nervoso, divisão anatômica. Bom, ele é dividido como sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele é constituído pelo encéfalo e pela medula espinal. O sistema nervoso periférico ele é constituído pelas terminações nervosas, gânglios e nervos. Bom, aí na imagem que eu coloquei do lado, eu coloquei ela para facilitar vocês a entenderem melhor. Como eu tinha dito, em laranja está o sistema nervoso central, constituído pelo encéfalo e medula espinal, e em azul o sistema nervoso periférico, que são os gânglios e os nervos. Sistema nervoso central, como eu tinha dito, constituído pelo encéfalo, cérebro, que é dividido em encéfalo e diencéfalo, cerebelo
encefálico, que tem o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Aí na imagem que eu pus, dá para ver o cérebro e a parte do tricéfalo, que é a maior parte, abaixo do encéfalo, com o tálamo e o hipotálamo, tem abaixo o tronco encefálico, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, e do lado e abaixo o cerebelo. Sistema nervoso periférico é constituído pelos nervos espinais, nervos cranianos, gânglios sensitivos e motores e terminações nervosas. Eu coloquei a imagem dos nervos espinais e uma imagem dos nervos cranianos. Aí eu coloquei outra imagem da divisão anatômica, como eu tinha dito, o encéfalo, a medula espinal e os nervos. O sistema nervoso ele é dividido em central e periférico. E o periférico, suas vias motoras, é dividida em autônomo e somático. E o autônomo ainda é composto pelo simpático e pelo parasimpático. Nervos. Bom, o que são nervos? Nervos são os cordões esbranquiçados, formados por fibras nervosas, que são unidas por tecido conjuntivo. E a sua função é levar ou trazer impulsos da periferia ao sistema nervoso central. Sua condução pode ser por nervos mistos, que é tanto sensitivo quanto motores, pode ser por nervos sensitivos ou pode ser por nervos motores. Os nervos sensitivos são aferentes e faz a captação de estímulos. Os nervos motores são eferentes e enviam sinais do sistema nervoso central para os músculos ou gânglios. E os nervos mistos, eles são formados tanto por fibras sensoriais quanto por fibras motoras. O nervo, ele é envolvido por uma bainha conjuntiva, que é constituída pelo epineuro, que envolve todo o nervo, o perineuro, que envolve feixe de fibras nervosas, e o endoneuro, que é o tecido conjuntivo frouxo, que envolve cada fibra nervosa. Aí eu coloquei uma imagem do nervo, revestido pela essa bainha conjuntiva, que é o epineuro, como eu tinha dito, que é em torno do nervo, o perineuro, que é em torno de cada fascículo, e o endoneuro, que é em torno de cada axônio. Gânglios e terminações nervosas. Bom, os gânglios são acúmulos de corpos celulares de neurônio que fica fora do sistema nervoso central. Terminações nervosas são receptores distribuídos por toda a nossa pele, que é responsável por sentir a temperatura e as sensações de dor na parte mais externa do corpo. Sistema nervoso periférico. Bom, o sistema nervoso periférico, ele é uma divisão do sistema nervoso, e como eu tinha dito, é composta pelas terminações nervosas, gânglios e nervos. Ela possui os nervos espinais, que são 31 pares, e os nervos cranianos, que são 12 pares. O sistema nervoso periférico tem função de transmitir informações tanto motoras quanto sensoriais, que é entre o sistema nervoso central e os tecidos do corpo. Os nervos espinais. Bom, cada nervo espinal ele é formado pela união da raiz dorsal sensitiva com a raiz ventral motora. Na forma de nervos unissegmentares, tem os nervos espinais torácicos, que transitam no espaço intercostal, e os polissegmentares, que são os nervos espinais cervicais, lombares, sacrais e coxígeos. E tem os plexos, o plexo braquial, cervical, lombar e sacral. O lombar e sacral pode ser também chamado de lombo sacral, pela função dessas duas últimas regiões. Nervos cranianos. Bom, eu coloquei uma tabelinha das classificações e estruturas e o funcional dos nervos cranianos. Aí tem os nomes de cada nervo, as origens, os territórios de inervação
e funções. Aí tem o nervo olfatório, o nervo óptico, o nervo oculomotor, o nervo coclear, o nervo abducente, o nervo trigêmeo, o nervo facial, o nervo vestíbulo coclear, o nervo glossofaringe, o nervo vago, o nervo acessório, o nervo hipoglosso. Bom, o sistema nervoso periférico, como eu tinha dito, ele é composto pelo sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático, ele é voluntário, possui um neurônio motor e controla a contração dos músculos estriados esqueléticos. Ele libera acetilcolina. O sistema nervoso autônomo, ele é involuntário, ele possui dois neurônios motores e ele controla a contração dos músculos lisos, cardíacos e glândulas. Ele libera noradrenalina, adrenalina e acetilcolina. E como eu tinha dito, ele possui duas divisões, a simpática e a parasimpática. Aí eu coloquei a via do sistema nervoso autônomo, que, como eu tinha dito, consiste em dois neurônios que fazem sinapses em um gânglio. Então, tem o neurônio pré-ganglionar, que vai dentro do gânglio fazer a sinapse, e aí vai liberar um neurônio pós-ganglionar, que vai até o tecido-alvo. Os nervos simpáticos e parasimpáticos, eles agem de forma antagônica, ou seja, de maneira oposta. O sistema nervoso autônomo, a divisão simpática, é responsável por iniciar a resposta corporal, a ação. Seu segmento é tóraco-lombar, de T1 a L2. Seu neurônio pré-ganglionar é curto e se encontra na coluna lateral da substância cinzenta medular. E o seu neurônio pós-ganglionar é longo, em gânglios paravertebrais do tronco simpático ou em gânglios pré-vertebrais, que liberam ramos viscerais até os órgãos efetores no pescoço, tórax e abdômen. Sua ação é normalmente difusa, seu gânglio é próximo ao sistema nervoso central e são longe das vísceras. A divisão parasimpática, ela é responsável pelo repouso, pela digestão. Seu segmento é crânio sacral, seu neurônio pré-ganglionar é longo e se encontra no tronco encefálico, e o seu neurônio pós-ganglionar é curto, na substância cinzenta intermédia medular, na S2 a S3, e é situado em gânglios autônomos parasimpáticos, visto junto a órgãos efetores na cabeça e dentro dos órgãos efetores no pescoço, tórax, abdômen e pelve. Sua ação é sempre localizada a um órgão, seu gânglio é próximo ao órgão-alvo e é próximo ou dentro das vísceras. Aí eu coloquei uma tabelinha das semelhanças e diferenças entre o sistema nervoso simpático e o parasimpático, para facilitar vocês entenderem ainda mais. Nessa tabelinha fala o número de neurônios em cadeia, a localização dos corpos celulares, a localização dos gânglios, o neurônio pré-ganglionar, o neurônio pós-ganglionar, a sinapse por neurônio pré-ganglionar, o neurotransmissor liberado pelo neurônio pré-ganglionar e o neurotransmissor liberado pelo neurônio pós-ganglionar. Aí eu coloquei a via motora somática, que, como eu tinha dito, é apenas por um neurônio motor. Então, sai um neurônio motor lá da medula espinal e já vai até o órgão efetor. Aí eu coloquei a via motora autônoma da divisão simpática, que sai lá da medula espinal um neurônio pré-ganglionar curto, que vai se encontrar no gânglio, fazer a sinapse, e aí vai sair um neurônio pós-ganglionar longo, que vai até os órgãos efetores. Como eu tinha dito, são dois neurônios motores.
A divisão parasimpática, sai o neurônio ganglionar longo da medula espinal, chega até o gânglio, faz a sinapse e sai um neurônio pós-ganglionar curto até os órgãos efetores. Aí eu coloquei mais uma imagem das subdivisões do sistema nervoso autônomo, em verde, simpático, tóraco-lumbar, e em roxo, parasimpático, crânio sacral. Aí eu coloquei outra imagem do sistema nervoso motor autônomo e somático, o sistema somático, um motor, o sistema autônomo, tanto simpático quanto parasimpático, 2 neurônios motores que fazem sinapse em um gânglio. Bom, agora eu vou colocar aqui para vocês um vídeo para ficar ainda mais claro tudo o que a gente conversou até o momento. Seus nervos estão literalmente em todo lugar aqui. Começaremos pelos mais importantes, que percorrem sua coluna e cérebro. Esse aglomerado grosso de nervos é chamado de Sistema Nervoso Central, ou SNC. Ele é responsável por tudo o que você faz, desde respirar até ficar batendo com o dedo na lateral do seu smartphone, enquanto aguarda até eu chegar no assunto. Quando um sinal chega a um SNC no cérebro, vindo de qualquer parte do corpo, ele envia um comando de volta para reagir de acordo com a situação. Belisque-se agora. Sim, por favor, faça isso. Ai! O lugar que você acabou de beliscar tem muitos neurônios, como qualquer outro lugar do corpo. Não, eles estão apenas na cabeça. Quando você pressionou a pele, eles se exaltaram e enviaram as informações sobre dor ao cérebro e reagiu enviando uma mensagem de que doeu. Tudo isso aconteceu em menos de 1 milissegundo, mas o sinal viajou vários centímetros até lá e voltou. Agora, vamos para a medula espinhal e fazer uma pequena experiência. Quando eu contar até 1, cortarei as conexões entre os neurônios aqui e você verá o que acontece. Pronto? 1. Viu? Você ficou mole da cintura para baixo e não consegue sentir nada nas pernas. É porque o seu SNC não consegue achar onde elas estão. Ok? Restaurando as conexões agora, não se preocupe. É por isso que o cérebro e a medula espinhal são naturalmente protegidos por ossos, o crânio e as vértebras. Dentro da coluna vertebral, há também o líquido cefalorraquidiano, uma substância fluida que protege os nervos, ajuda a conduzir melhor os sinais e elimina os resíduos. Tudo bem. Agora vamos dar uma olhada mais de perto em todo o restante dos nervos, começando pelos da ponta dos dedos. Tudo que não é o SNC é chamado Sistema Nervoso Periférico, ou SNP. Você poderia, por gentileza, sonhar com a mão agora? Obrigado. Você conseguiu fazer isso, mas seu cérebro enviou conscientemente vários milhões de sinais para os nervos periféricos do ombro, antebraço, punho e mão. Juntos, eles fizeram um esforço em comum para levantar o braço, fixá-lo em uma determinada posição e acenar com a mão de um lado para o outro. E o responsável por esse esforço é o seu sistema nervoso voluntário ou somático. Suas sobrancelhas levantando com esse fato também são controladas pelos mesmos nervos. Você contou quantas respiradas deu enquanto ouvia minhas divagações? Ou quantas batidas de coração deu? Não deveria. Essas coisas são reguladas pelo seu sistema nervoso vegetativo ou involuntário. Seu SNC envia sinais para a periferia e diz ao seu coração para bater, para o seu sistema respiratório deixar o ar entrar e sair e até para o seu intestino digerir os alimentos que você come. Agora, respire todo o ar dos seus pulmões e prenda a respiração o máximo que puder. Tudo bem, isso levará algum tempo, então vamos rapidamente até o ponto em que você começa a querer respirar. Deixar o ar sair e prender a respiração são suas ações conscientes. Então, é você quem diz ao seu cérebro para enviar sinais para os órgãos respiratórios. Mas quando você começa a ficar sem oxigênio, aí já é o seu cérebro dizendo para você parar de brincar. Estou vendo que você está ficando com o rosto meio azulado. Já pode respirar, por favor. E agora, farei algo pelo qual você terá de me perdoar. Ai, desculpe. Você deixou cair o telefone, pois eu enviei um pequeno choque por ele. O ponto é que você inconscientemente fez
deixou o telefone cair assim que sentiu a dor. Quando eu pedi para você se beliscar, você ativou o seu sistema nervoso voluntário, de modo que esperava a dor e poderia continuar beliscando, se quisesse. Porém, como ocorreu um choque inesperado, seu sistema nervoso involuntário entrou em ação e fez com que você se afastasse da ameaça o mais rápido possível. Dito isso, seu instinto de autopreservação também é regulado pelos seus nervos. Seu corpo tentará se salvar do perigo, mesmo sem o seu consentimento. Ei, eu queria essa irritação. Ah, você precisa coçar agora. Ah, obrigado. A coceira aparece quando há algo sobre ou embaixo da pele que não pertence a ela, como um inseto ou uma picada desses carinhas. Os nervos do local acendem como faróis, e seu cérebro envia sinais para esse local. Mas quando você coça a irritação, sente duas coisas opostas ao mesmo tempo. Conscientemente, você sente alívio, porque a coceira para. No nível inconsciente, porém, seu cérebro percebe o coçar como dor, desviando e mudando sua atenção da coceira para o arranhão. Basicamente, ao coçar, você faz seu cérebro acreditar que há coisas mais importantes a fazer do que prestar atenção na irritação. Só eu que estou achando ou está um pouco quente demais aqui? Sim, vejo gotas de suor na sua testa. Quando a temperatura externa aumenta, o seu SNC reage à mudança. Bilhões de sinais passam por todo o seu corpo. As glândulas sudoríparas os recebem em um piscar de olhos e começam a trabalhar loucamente. O suor aparece na pele, refrescando. Eu recomendo baixar um pouco a temperatura do ar-condicionado. Obrigado. Ah, ótimo. Agora você está tremendo. Seu cérebro está confuso, mas ainda está trabalhando rápido, reagindo à mudança das circunstâncias. Mais uma vez, ele envia bilhões de sinais para todos os neurônios em seus músculos, dizendo-lhes para começar a contrair o mais rápido possível. Ao fazer isso, eles criam atrito, e o atrito gera calor. A propósito, seu coração também bate mais rápido, bombeando sangue para seus membros para evitar que congelem. Tudo isso faz você pensar que apertar o botão e aumentar a temperatura agora é a melhor ideia. E, por falar no tema do pensamento, os neurônios também são responsáveis por ele. Por exemplo, esta é a sua primeira vez assistindo a este vídeo. Você não tem como saber o que vou fazer e dizer a seguir. Talvez possa rolar, ou simplesmente terminar o vídeo inteiro de repente. Agora, seu cérebro está criando as conexões neurais necessárias para você se lembrar do que está por vir. É por isso que você ainda está aqui comigo. Você quer saber. Mas, assim que você assistir até o final, o interesse se acaba. Não importa o quão fascinante eu seja. Seu SNC criou conexões suficientes entre os neurônios e, se você recomeçar, eles dirão o que você deve esperar. Ainda assim, os caminhos são muito básicos. Um exemplo simples. O que eu disse exatamente no tempo de 3 minutos e 5 segundos do vídeo? Você não consegue se lembrar, pois suas conexões neurais não são fortes o suficiente para fornecer esses detalhes. Porém, quanto mais vezes você assiste, mais fortes e mais poderosas se tornam as conexões neurais. E, após várias tentativas, você poderá repetir o texto inteiro, palavra por palavra. O mesmo acontece quando você aprende alguma nova habilidade, como andar de patins. No início, você não consegue mover nem mesmo o pé. Seu cérebro se depara com uma tarefa inusitada e está cheio de sinais enviando para todos os lados. Você cai, mas depois se levanta e tenta mais uma vez. Desta vez, vários milhões de neurônios já estão conectados e seu SNC não perde tempo criando novas conexões. Você cai de novo, e de novo, e de novo. Mas toda vez que você se levanta e repete, seu cérebro se adapta cada vez mais. Até que finalmente, na sua quinta, 10ª ou 50ª tentativa, você consegue andar. O cérebro captura o momento em que você para de cair e cria fortes conexões neurais para impedir que você repita seus erros anteriores. E em breve, com mais prática e conexões no seu SNC, você estará partindo como um profissional e pensando em como conseguir ser tão desajeitado antes. No entanto, a melhor coisa sobre essas conexões é que elas nunca desaparecem completamente. Mesmo que você tenha aprendido a andar de patins quando era criança e depois não tenha andado por 10 anos, você levará apenas alguns minutos para se lembrar de como se fazia isso. Então, ei, se você tem medo de pegar aquela guitarra empoeirada, pendurada na parede há anos, não tenha. Vá dedicar as cordas e tudo voltará para você em um instante. Bem, talvez calou-se. Se você aprendeu algo.
É bom, o serve, então, para fechar todo esse funcionamento do sistema nervoso. E agora eu vou para o próximo assunto, que é a dor neuropática. Antes de eu começar a falar da dor neuropática, eu vou falar o que é dor. Bom, dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada ou relacionada a uma lesão tecidual atual ou potencial, ou descrita em termos de tais lesões. Dor neuropática. Bom, a dor neuropática ela é do tipo dor crônica, que ocorre quando os nervos são feridos ou danificados. É uma doença que surge do dano ou ameaça ao sistema somatosensorial, que leva à nocicepção. Dor neuropática. A dor neuropática ela tem uma característica definidora, que é a experiência de dor na ausência de um estímulo, que se acredita ser resultado de lesão do nervo por alguma lesão ou por um processo de doença ou insultos externos que causam sensibilização do nervo periférico ou sensibilização central. A sensibilização central e periférica leva à hiperasia, ou seja, resposta de dor exagerada a um estímulo doloroso, ou alodínia, ou seja, a presença de resposta de dor a um estímulo inútil. Dor neuropática periférica. A dor neuropática periférica é um problema nos nervos periféricos que acomete os finalzinhos das terminações nervosas, que estão nas mãos e nos pés. É, esse problema atinge cerca de 2% da população em geral e 30% das pessoas diabéticas e os idosos. Essa dor, se ela estiver acontecendo, você deve procurar um médico o quanto antes para identificar a causa e iniciar o tratamento adequado. Se não for feito, o tratamento não estiver certo, o problema da dor tende a evoluir, piorando a sensibilidade nas mãos e nos pés, a perda de força, atrofia muscular e aumento das áreas de sintomas. Dor crônica. Bom, a dor crônica atinge grande parte da população mundial, de 7 a 8%. As lesões de nervo periférico causam frequentemente alterações sensoriais crônicas, particularmente aquelas associadas ao sistema nociceptivo. A dor crônica de origem neuropática é uma síndrome incurável, que ela ocorre pela lesão do sistema nervoso central ou periférico e é caracterizado por elodínia e hiperasia, que é a ativação espontânea de receptores e a expansão da área hipersensibilizada. Bom, qual a característica da dor neuropática? Bom, as características são únicas, ela geralmente apresenta um conjunto de sintomas, como queimação, alfinetada, formigamento, dormência, pontada, entre outros. E quais são as principais causas da dor neuropática? As principais causas são doenças infecciosas, traumas, diabetes, alcoolismo, entre outros. E as medicações? Bom, as medicações são os tratamentos primários, só que é caro. Aí, como tratamento alternativo, tem o exercício, que ele é mais acessível e mais barato. E em alguns casos específicos, pode ser necessário cirurgia para alívio da dor. Tipos de dores neuropáticas. Bom, o primeiro tipo de dor neuropática é a mononeuropatia, que é um tipo de dor neuropática que afeta apenas o nervo. Um exemplo seria a síndrome
túnel do carpo, que é causada pela compressão do nervo mediano, que atravessa o punho, causando dor e formigamento. O outro tipo de dor neuropática é a polineuropatia, que é um tipo de dor neuropática que afeta múltiplos nervos, que é, por exemplo, o que acontece na neuropatia diabética, que os altos níveis de açúcar no sangue causado pela diabetes pode levar a uma lesão crônica desses nervos, afetando as pernas, pés, braços e mãos, causando dor, formigamento e dormência. Principal causa da dor. Como eu tinha dito, a principal causa da dor é a diabetes. E o que é a diabetes? A diabetes é uma síndrome metabólica de origem múltipla, decorrente da falta de insulina ou da incapacidade da insulina exercer adequadamente seus efeitos, caracterizando altas taxas de açúcar no sangue de forma permanente. A diabetes também tem seus tipos. Tem a diabetes do tipo 2, que é uma doença crônica que afeta a forma como o corpo processa o açúcar do sangue. É a diabetes do tipo 1, que é a doença crônica em que o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina. E a pré-diabetes, que é a condição em que o açúcar no sangue está elevado, mas não é o suficiente para ser classificada como diabetes tipo 2. E diabetes gestacional, que é uma condição metabólica exclusiva da gestação e que se deve ao aumento da resistência insulínica causada pelos hormônios gestacionais. Diagnóstico de dor neuropática. Bom, como você vai diagnosticar a dor neuropática? Você vai fazer uma avaliação médica, o médico vai se basear em sintomas, probabilidade de lesão traumática do nervo, resultados de exame neurológico, entre outros. E dependendo dos sintomas, os médicos eles podem pedir para vocês realizar mais exames ou outros exames para verificar os problemas que podem estar causando a dor. Prevenção. Bom, alguns estudos indicam que a dor neuropática ela pode ser prevenida através de identificação de fatores de risco e do tratamento precoce da dor. A idade, obesidade, lesões, aspectos genéticos são considerados fatores para um possível surgimento de uma dor neuropática. Algumas estratégias como analgesia preventiva, controle de comorbidades, cirurgia pouco invasiva e analgesia multimodal auxilia na prevenção dessa dor. Além disso, destacamos a necessidade de uma melhor qualidade de vida, por meio de práticas regulares de exercício físico, de uma boa alimentação, de uma alimentação saudável e equilibrada, de um acompanhamento psicológico, de um não uso de bebidas alcoólicas e de fumos, do controle de peso, de fazer acompanhamentos médicos com certa regularidade, tipo, frequentemente, e de seguir as orientações e prescrições dadas pelo médico. Tratamentos, exercícios e benefícios. Bom, essa dor é difícil de tratar e poucos pacientes experimentam alívio total. Os estudos sugerem que aqueles que são mais ativos têm menor risco de desenvolver a dor neuropática em comparação com aqueles que são mais ou menos ativos. Então, quem é mais ativo tem menos risco de desenvolver a dor neuropática, comparado com aqueles que são menos ativos. As diretrizes atuais de práticas clínicas concentram-se principalmente no tratamento farmacológico, os tratamentos de primeira linha, incluindo antipirético, depressivo clícico, tratamentos tópicos e inibidores da
concentração de serotonina, norepinefrina, entre outros. O exercício ele pode ser uma opção de tratamento para pacientes com dor neuropática, devido à sua ampla gama de benefícios de saúde, como o risco de reduzir doenças crônicas, doenças cardiovasculares, diabetes do tipo 2, câncer, redução de depressão e ansiedade, melhora do sono, entre outros. No entanto, nem todas as medidas de dor melhoram após o treinamento físico. Por exemplo, dor atual ou limiar de dor ao calor. Também tem as modalidades terapêuticas, modalidade de terapia e tração, massagem terapêutica, treinamento de força, de resistência, alongamentos, musculação, exercícios mentais, flexão e punho, 3 séries de 10 repetições, neuromodulação. E também tem os tratamentos de longo prazo, que ele pode envolver a osteopatia, a fisioterapia manual, a mesa de tração, a mesa de flexo, técnica de fortalecimento muscular. E ainda tem estudos que sugerem treinamento de exercício aeróbico, uma combinação de treinamento de exercício aeróbico e de resistência, ou um treinamento intervalado de alta intensidade, reduz esses aspectos da dor. De maneira moderada, pode ser feita algumas atividades, como caminhar, dançar, pilates, alongamento, fortalecimento, yoga, fisioterapia e musculação. E além dessas também, tem a natação e a hidroginástica, entre outros. As evidências pré-clínicas demonstraram que protocolos de corrida em esteira, consistindo de 30 a 60 minutos de exercício, realizado de 3 a 5 dias por semana, durante uma semana e a 15ª semana, foram eficazes na redução da nocicepção neuropática. E os protocolos também de natação foram eficazes. As evidências clínicas demonstraram que da 10ª semana à 12ª semana de treinamento combinado de intensidade moderada ou a 15ª semana de HIIT, reduz os componentes sensoriais ou afetivos de dor neuropática. As evidências observacionais sugerem que a atividade física regular, ou seja, de 2 a 3 dias por semana de exercício, reduz o risco de dor crônica em 10 a 15% em pessoas com menos de 65 anos e em 20% em pessoas com 65 anos ou mais. Estudos também mostraram que, para que o exercício seja eficaz, é importante que esteja acompanhado por profissionais habilitados. Caso contrário, pode ocasionar prejuízo à saúde. Embora alguns estudos sugerem que os exercícios podem ser benéficos em população com dor neuropática, nem todos os estudos apoiam isso. Aí eu coloquei uma imagem de alguns exercícios, como a natação, andar de bicicleta, caminhar, dançar, correr, corrida em esteira, pular corda, musculação, entre outros, né? Lembrando que esses exercícios têm que ser sempre feitos de maneira moderada. Cuidados que tem que ter. Bom, tem que ter cuidado com a região afetada pela dor, situação que desencadeou a dor, cuidado com a falta de sensibilidade, a pressão arterial e os exercícios de muita intensidade e impacto. Conclusão. Bom, diante do que apresentamos até o momento, concluímos que o exercício tem um papel fundamental na redução da dor neuropática. A prática regular de exercício acaba liberando serotonina e dopamina, aumentando a sensação de bem-estar e, consequentemente, aliviando possíveis dores, entre elas, como já mencionado, a dor neuropática.
Estudos afirmam que tais exercícios, como alongamentos, aeróbicos e musculação, acaba fazendo toda a diferença na qualidade de vida de quem sofre com a dor neuropática. As evidências clínicas e pré-clínicas apontam eficácias significativas na redução da dor neuropática durante o treinamento físico. Vale destacar que, comprovadamente, a prática de exercício físico, acompanhada por especialistas, possibilita inúmeros benefícios para a saúde, seja ela física ou mental. Aqui tem as referências. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada e tchau, tchau.